Olá. Sabe aquela sensação, de querer muito fazer uma coisa, mas aí na hora H você faz outra? Ou de brigar com um hábito que parece, sei lá, mais forte que a gente? Hum, quem nunca, né? É bem comum isso. Pois é. E hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num texto que recebemos chamado O Querer e o Efetuar 2. Ele usa uma fábula bem conhecida e umas passagens bíblicas para tentar entender essa briga interna. Exato. A ideia é desvendar um pouco o que essa fonte diz sobre a nossa vontade, né? Se ela é tão livre assim quanto a gente pensa. Isso. E para começar, o texto traz logo de cara a fábula da rã e do escorpião. Você pode lembrar rapidinho para a gente como é e qual a ligação que o autor faz? Claro, claro. É aquela história. Tem um incêndio, o escorpião está ilhado e pede ajuda para a rã para atravessar o rio. Ele promete, jura que não vai picar, porque senão os dois morrem afogados. Uhum. A rã fica meio assim, mas. Mas acaba aceitando. Só que no meio da travessia, pronto, o escorpião pica a rã. Aí ela, já morrendo, pergunta: "Mas por quê?" E ele responde: "Porque é a minha natureza." Nossa, forte. E a conexão que o texto faz então? Então, o texto usa isso como uma metáfora, sabe? Uma analogia bem direta para a condição humana. Ele argumenta que, por causa do que chama de natureza pecaminosa, Que viria lá da desobediência original, né? Aquela história da Bíblia. isso, que o texto interpreta como uma busca por autonomia, tipo, querer se virar sem Deus. Por causa disso, a gente teria uma inclinação meio que nem a do escorpião, uma coisa quase que incontrolável para agir de um certo jeito. Entendi. Quer dizer, o problema não seria só o que a gente faz, mas o que a gente é na essência, pela visão do texto, claro. Exatamente. A natureza em si já seria, digamos, comprometida. E é aí que entra a questão da vontade. Ah, bom. Então, essa natureza contaminada, como o texto sugere, afetaria direto o nosso querer. É aqui que a coisa fica interessante, né? Fica assim, porque essa natureza afetaria a vontade. E para mostrar isso, o texto vai fundo numa passagem bem conhecida da Bíblia, lá de Romanos 7. Romanos 7, sei. É uma passagem que sempre gera discussão, né? Sobre essa luta interna. O que ela diz especificamente, segundo a análise da fonte? Olha, os versículos-chave ali, tipo do 15 ao 19, descrevem um conflito muito vivo, muito vivo. O texto cita algo como: "O que eu faço, eu não entendo, porque o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço." Puxa vida, é quase um nó na cabeça, né? Totalmente. E para a fonte que a gente está analisando, isso é a prova de que a vontade humana não é tão soberana assim. Parece que tem um descompasso gigante. A gente quer o bem, mas não consegue. Detesta o mal, mas... Acaba fazendo. Entendi. Então, a visão ali não é só de, me esforcei pouco ou falhei. É algo mais estrutural. Exato. O argumento é que não seria o eu regenerado, que o texto chama de homem interior, aquela parte que até gosta da lei de Deus, do que é certo que está no comando nessas horas. Seria, na verdade, o pecado que habita na carne. Carne aí não é só o corpo físico, né? É mais. Não, não. É um termo que descreve essa nossa natureza humana, digamos caída, com as inclinações dela que resistem ao que é bom, ao que é divino. A grande sacada do texto, então, é que essa luta não é só moral, é quase ontológica. A ferramenta da vontade estaria operando sob outra lei. Entendido. Uma lei do pecado, como o texto talvez chame, e essa ideia de guerra interna, ela continua na passagem, certo? O texto fala de uma outra lei nos membros. O que isso quer dizer? E, mais importante, tem alguma luz no fim do túnel, segundo a fonte? Tem sim. A análise continua seguindo Romanos, ali pelos versículos 20 a 24. Descreve essa lei do pecado que age nos membros, ou seja, nas inclinações da carne, e que meio que prende a pessoa, mesmo que a mente, o tal homem interior, queira o contrário, queira seguir a lei de Deus. Então a vontade fica cativa, digamos assim. Isso, essa é a palavra que a passagem usa. A conclusão da fonte é essa. A vontade, nesse estado, não é livre como a gente gostaria de pensar. Mas aí vem a resolução que o texto aponta, no versículo 25. Ah, bom. Qual A seria? resolução viria através de Jesus Cristo.
Ele é apresentado como quem possibilita que a mente, o entendimento, consiga finalmente servir a lei de Deus. Mas olha que interessante. Ok, Mesmo assim, a carne continuaria de certa forma servindo a lei do pecado. Não é uma solução mágica e instantânea. O texto menciona um processo. um processo, tipo uma jornada. Isso, chamado de santificação. E é descrito como um deserto árduo, um caminho para lidar com essas manifestações da natureza ainda presente. Não é fácil. Entendi. É um processo contínuo, então. Bom, para a gente ir fechando, resumindo essa análise que a gente explorou hoje, o material que recebemos pinta um quadro da vontade humana como fundamentalmente dividida, né? Usando a fábula do escorpião e a leitura de Romanos 7 para dizer que a nossa natureza interna, por essa ótica, muitas vezes joga contra a gente, contra nossas melhores intenções. Exatamente essa é a ideia central apresentada ali. Uma natureza que pode sim atropelar o querer consciente. E fica a reflexão, né? Pensando estritamente no que o texto propõe. Sim. Se a gente leva a sério essa ideia de um conflito tão na raiz da vontade, onde a natureza pode mesmo ganhar da intenção repetidamente, como é que isso muda a nossa ideia de responsabilidade e até da nossa capacidade de mudar por conta própria? E do texto parece deixar no ar para a gente pensar. Como lidar com essa tensão entre natureza e desejo de mudança? Fica aí a questão levantada pela fonte.